Então a palavra que está no livro de Ezequiel, no capítulo 37, que fala sobre o vale de ossos secos. Aí eu falei, meu Deus, mas eu creio que eu já enfatizei alguma coisa sobre vale de ossos secos aqui na nossa igreja, né? E eu fiquei assim um tanto perplexo, falei, não Senhor, mas eu não quero, eu fiquei relutando, não Senhor, mas eu não quero, essa palavra não. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus, ela se renova cada manhã. E ela é uma flecha que ela é sacada da aljava, e ela acerta, ela tem o alvo certo para poder ser atingido. Nós louvamos que sopra Espírito, trazendo vida. E aqui a palavra fala sobre vale de ossos secos. Aqui o profeta, né, ele foi levado no Espírito a um vale de ossos secos, ou seja, um cemitério a céu aberto. Quais são as características de um cemitério? O que tem lá? Tem festa? Não. No cemitério você vê ali onde a vida termina, você vê impossibilidade, você vê um lugar que não é improdutivo, um lugar onde há tristeza, a morte, e a gente fica meio aterrorizado ali, né? Principalmente quem tem medo, que às vezes fomos criados com medo de assombração, se vê um osso, uma caveira, né? Assim, aquela coisa assim, parece que o sobrenatural vai tomar conta da gente através do medo. Mas eu quero falar nessa noite sobre esse vale de ossos secos. Esse vale de ossos secos, querido, ele pode estar sendo representado na nossa vida de acordo com aquilo que nós passamos. Nós vemos que quando essa palavra, quando ali o profeta fala que ele foi levado no Espírito a um vale de ossos secos, o Senhor tomou ele nas mãos e levou ele para um vale de ossos secos. E ali, quando chegou naquele vale de ossos secos, o vale já é um lugar que é muito usado no Antigo Testamento, falado 188 vezes, é mencionado no Antigo Testamento, que era lugar onde tinha esse conflito, era lugar de difícil acesso, um lugar que é onde estava no meio, né, de montanhas, e o vale era um lugar que precisava às vezes de uma intervenção divina. E ali nós vemos quando o profeta foi levado no Espírito. A questão Espírito, como assim? Vamos hoje entrar um pouquinho em português, né? Quando se fala no Espírito, aqui, não está falando do estado físico, também não está falando literalmente, né, no sentido da palavra, está falando no Espírito. Mas a palavra de Deus, quando se trata do mundo espiritual, nós não vemos, mas nós sentimos. E quando nós sentimos o mundo espiritual, ele deixa de ser abstrato, ele passa a ser concreto. Quando eu falo sobre Deus, é uma divindade, é algo assim que eu não estou vendo, mas eu creio e eu posso senti-lo do meu lado. Me faz lembrar de uma experiência que eu tive. Estava numa igreja e ali de repente os irmãos começaram a orar e de repente um garotinho saiu sapateando e o pastor lá pregando e eu com os olhos fechados em espírito de oração. Aí eu pensei, aí o pastor pregando e fala assim, o anjo do Senhor está aqui, você pode ver? Aí eu na minha mente disse assim, não Senhor, ver eu não posso, mas sentir eu posso. Aí aquele garotinho foi naquele sapateado assim, veio e tocou no meu ombro, confirmando que realmente, através do mundo espiritual, ele pode se tornar fato, real. Então aquilo que é no mundo espiritual, você não pode tocar, às vezes você não pode ver, mas ele é real para nós, porque nós podemos sentir. E quando nós sentimos, essa transformação, ela vem em nós e ela passa a surtir efeitos na nossa vida no mundo físico. E aqui o profeta foi levado naquele vale de ossos secos, e quando de repente ele olha para aquele vale de ossos secos, o Senhor faz ele andar sobre o vale de ossos secos. Eu não sei qual vale que você está passando hoje, se é a sua empresa falindo, se é um resultado de um câncer, se é um resultado de uma enfermidade que não tem cura. Eu não sei qual é o vale, porque todos nós passamos. Eu acredito que eu estou falando aqui nessa noite para 3 classes de pessoas: aqueles que já estão no vale,
aqueles que já estiveram lá e aqueles que ainda vão estar. Porque aqui a Bíblia diz que em espírito o Senhor levou ele e deixou ele lá. Mas tem momentos que no seu vale você pode dizer assim, mas Deus não está comigo, Deus me abandonou, olha o que eu estou passando, as experiências. Mas o vale, ele é usado na nossa vida da forma espiritual de Deus para conosco, é para nos tratar, para nos ensinar. Um exemplo, você tem o seu filho, você leva na escola, você faz o quê? Você deixa ele na escola. Você pode entrar lá? Você não pode. Porque você vai interferir no ensino pedagógico, no comportamento, na interação que aquela criança precisa aprender, ensinado pelos mestres, pelas pessoas preparadas para isso. Se você for entrar, de repente, a professora está escrevendo alguma coisa na lousa e ela já vai apagar. Não, para aí que meu filho ainda não copiou. Então, irmãos, a diferença entre deixar e abandonar. Você é deixado e é aquele momento que você acha que Deus não está com você. Mas a Bíblia diz que Ele jamais abandona um filho seu. Amém. Então, muitas das vezes, o vale, ele serve para nos ensinar. Aquela criança foi deixada. O profeta também foi deixado no meio do vale. E aí, diante da situação, o que ele teve que fazer? Aí o Senhor pergunta para ele, poderão viver esses ossos secos? Porque disse que não era seco, era sequíssimos, mais do que secos. Aí o profeta transfere a responsabilidade no momento. Não, não sei não, ele juntou acho que tudo num saco e falou, olha Deus, tu sabe. Porque é muito fácil às vezes eu estar passando por um problema, uma coisa, e alguém chegar e profetizar para mim. Eu tenho uma responsabilidade, o profeta tem a responsabilidade de entregar aquilo, a mensagem como uma responsabilidade. Mas quando você tem que ser profeta no seu próprio vale, aí é que está a diferença. Porque a vida, às vezes, ela exige de nós termos atitude. E ali nós vemos que o profeta ele foi deixado no meio, e Deus, levando ele em espírito, fez ele andar pelo meio do vale. E o que eu aprendo nessa lição, irmãos, que às vezes no vale que nós estamos passando, nós não podemos parar. E nós não podemos ficar nos cantos. Aqui diz a Bíblia que ele veio, trouxe ele para o meio, porque no meio ele tem uma visão geral de tudo que se acontece. E às vezes quando nós passamos algum problema, o que é que nós queremos fazer? Nós queremos nos esconder. Quando há uma sensação de mesa, até nós nos encolhemos, né? Nós ficamos assim retraindo, né? Com medo do problema. E aí nós não saímos para o meio, nós ficamos pelos cantos. Mas eu quero te dizer que o canto é lugar onde você pode ficar depressivo. No canto é onde você pode ficar enfermo. Doenças psicossomáticas, você pode atrair elas. Mas quando você enfrenta o problema, quando você aprende a andar no vale, eis a diferença. Porque quando você anda no vale, você está dizendo, Deus, eu estou aqui, olha Senhor, eu estou em movimento, eu não estou parado. Aí Deus assim te contempla, vê a sua atitude. Agora quando você fica no canto só reclamar, você está negando aquilo que Deus pode fazer. A sua confiança não está inteiramente no Senhor. Mas quando você, verdadeiramente, você começa a andar no seu vale, o seu vale é o quê? É ter atitude, é começar a andar. Não, eu vou dormir até mais tarde porque eu não estou bem, aí, né, é uma característica de quem quer fugir, não quer encarar o problema. Mas quando você encara o seu problema, aí o Senhor é com você. Aí Ele chega para você. Será que Jesus não sabia quando encontrou com aquele cego? O que quer que eu te faça? Né? Dá uma resposta, eu dava uma resposta, né? Tá vendo que eu sou cego? O que você acha que eu quero? Mas Ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir qual é a sua queixa, qual é a sua petição, né? Porque Ele nos criou com uma capacidade de inteligência, né? E às vezes a gente se trava onde não conseguimos resolver o problema. E aí você tem que aprender a andar no vale. Quando você aprende a andar no seu vale, aí você começa a marchar. Aí você está declarando no mundo espiritual que você não está parado. Que aquilo, as forças do mal que queria te paralisar, elas vão ser neutralizadas porque você está em movimento. Eu não sei se os irmãos estão entendendo. Porque eu quando estava estudando essa palavra, meu Deus, olha, foi assim tão profunda. Deus falou profundamente, tão comigo que eu não suportei, as lágrimas rolaram. A forma que a palavra, como Deus se fez presente, na medida que eu estava tentando estudar essa palavra. Porque a palavra ela é como uma espada de dois gumes, ela corta para lá e corta para cá.
Antes de eu ministrar para vocês, eu também sou ministrado, até mesmo primeiramente do que vocês. Então, eis o grande segredo. Então, o segredo é, Deus nunca nos abandona. Aí ele deixou o profeta lá no meio do vale, que aí ele tinha uma visão geral. E aí ele falou, profetiza. Então profetiza. Aí ele fez como Deus ordenou, e aí ele começou, de repente, ossos que estavam separados de um lado, começou a se juntar ao seu osso. E às vezes o seu problema é tão difícil que às vezes você fala assim, não Deus, eu vou arrumar um caminho, uma coisa paliativa, eu preciso de uma prótese, eu preciso de um enchimento. Mas Deus não quer pôr a prótese em você, nem fazer o enchimento. Ele quer fazer o verdadeiro milagre na sua vida. Mas depende da sua atitude de fé. Porque a Bíblia diz que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, que é galardão dos que o buscam, né? E se nós não tivermos fé, o pecado da incredulidade gera morte. Nós vemos quando Samaria estava ali passando por aquela grande fome, aquela grande coisa que estavam praticando até o canibalismo, né? Comendo, aí uma mãe falava assim, não, vamos comer o seu filho hoje e amanhã nós comemos o meu. Olha, estava terrível, a fome estava travada. Aí quando o profeta do Senhor chegou e falou assim, amanhã por esse tempo haverá por um ciclo, farinha, um milagre ia acontecer diante do que eles estavam vivendo. Aí o chefe da guarda lá falou, mas nem se Deus abrir janela do céu aconteceria isso. Aí o profeta falou, você vai ver e não vai comer. E aí quando isso aconteceu, o grande milagre, aí o povo ele morreu, ainda pisoteado, porque ele não creu. Então, irmãos, você tem que ser profeta na sua vida também. Você tem que ser profeta, declarar vitória na sua vida. Às vezes tem que falar assim, orar por você mesmo. Põe a mão na sua cabeça e ora por você, determina a vitória. É o grande segredo, porque às vezes nem sempre você vai ter alguém no momento para orar por você. Mas quando você tem essa atitude, o Espírito Santo é que conhece, é Ele que visita e é Ele que te dá essa autoridade para você fazer isso. Muito embora diz que nós não sabemos nem como pedir, mas é Ele que com gemidos inexprimíveis intercede a Deus aquilo que nós precisamos, né? E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito, né, por nós. Tem coisa que nós não queremos enfrentar porque nós não queremos ver o problema. Mas quando nós enfrentamos, aí nós vamos ver aquilo que Deus vai fazer. Mas nós temos que ter a atitude de enfrentar, ir para cima do problema, não deixar o problema nos sufocar. O salmista diz também, andando eu no meio da angústia, tu me vivificarás. Então, você tem que andar. O segredo é andar, não é ficar prostrado, é se levantar, é ter atitude. Esse passo de fé, também aqueles leprosos, eles tinham, em Samaria, eles tinham que manter uma distância da sociedade, eles não podiam estar próximo. Então aí eles falaram, olha, nós estamos aqui, se nós ficar aqui nós vamos morrer de fome. E se nós avançarmos lá, o que pode acontecer? Eles nos matar. Mas, então, de qualquer forma, vamos avançar, vamos para cima. Então eles tiveram a atitude de dar os primeiros passos para a decisão. Então, às vezes aquele probleminha que às vezes a gente fica, eu digo por mim mesmo, às vezes pega assim, nos deixa lá embaixo, e a gente acha que não tem saída. Mas ao passo que você se levanta, não, peraí, o que eu posso fazer? Já tem atitude, aí é onde Deus honra e dá vitória. Então, não importa o seu vale, mas comece a andar no seu vale. O vale que eu quero dizer é o vale da dificuldade. Essa palavra foi mencionada lá há muitos anos, escritas lá para o povo de Israel, porque era uma nação que estava totalmente destruída, né? E hoje, nos nossos dias, podemos pegar essa palavra assim como a igreja do Senhor, que ela hoje está ficando sem vida, está ficando com seus ossos secos, e ela precisa ser reavivada. Ela precisa ser reavivada. Esse avivamento ele vai começar comigo, vai começar com você, vai começar nas nossas atitudes que nós vamos ter. E é nós profetizarmos bênçãos na nossa vida mesmo, profetizarmos bênçãos para a vida do outro, e assim nós vamos ver o que Deus pode fazer por nós. Amém? Está aberto agora para os irmãos.